sobre nossas vidas o teu querer, meu Pai. Enche os nossos corações. Faz de novo, Espírito Santo. Enche de novo a nossa vida, Pai. Transborda. Faz transbordar. Vai enchendo, Senhor. Glórias ao teu nome santo. Que este poder renova, Pai. Nos capacita, Jesus, a ouvir a tua voz, Senhor. Tu és santo, maravilhoso. Tu és a cura. Tu és a restauração das nossas vidas. Só o Senhor pode, Espírito Santo, transbordar com tua bondade, com tua graça. Vem encher, Espírito Santo. Vai enchendo, ó Senhor da glória. Santo, santo, santo. De novo. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não poderia deixar de agradecer a Deus, agradecer à igreja, e é pela oração dela que estamos aqui, estamos de pé, e para que todos possam estar cientes. Segunda-feira eu já volto a trabalhar novamente, e ao longo desses 5 meses, tudo que eu tenho para dizer é que cada dia, ao longo desses 5 meses que nós passamos do tratamento, tudo foi para a honra e para a glória dele. Que o nome dele seja glorificado, que o nome dele seja exaltado, e que ele venha cada dia mais nos alegrar. Amém? Louvado seja. Amados, Deus nos convidou, estamos aqui. Eu me sinto privilegiado por poder estar aqui ministrando a palavra dele também, entendendo qual a importância do tema, e nós temos que dar essa importância. Nós queremos que muitas coisas não acontecem durante o ano, nós ficamos preocupados, o que estamos fazendo de errado, o que nós precisamos fazer, qual a estratégia que nós precisamos adotar para que a igreja cresça, para que a igreja se liberte, para que a igreja frutifique. E muitas vezes nós esquecemos de um tema, e é esse tema que nós estamos abordando ao longo desses 12 dias, desses 12 cultos, que se chama perdão. Nós lembramos de tantas coisas, da misericórdia, da graça, das benevolências de Deus, mas nós esquecemos de uma peça que é fundamental na vida do cristão, que se chama perdão. E por isso que Deus usa homens, mulheres, usa os pastores, usa a própria igreja para falar aquilo que Ele quer dizer para nós. Se nós queremos ser uma igreja abençoada, uma igreja bem-sucedida, não financeiramente, mas bem-sucedida espiritualmente, fortalecida, nós temos que entender esse tema do perdão como se fosse o bem mais precioso que nós temos. Amém? Convido a sua igreja a abrir a sua Bíblia, a sua revista, quem tiver com a sua revista. Hoje nós estamos no terceiro tema, e chama Perdão na Família. Logo na introdução nós temos os textos básicos aí, mas eu pedi para a igreja abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 5. Lucas 17, 3 e 5. Amém? Então a palavra de Deus diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. E disseram-lhe, então os apóstolos ao Senhor, disseram os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Você quer ter fé? Você quer tua fé acrescentada? Você quer ter a fé inabalável? Você quer que a tua fé mova montanhas? E aí no continuar do texto vai falar do grão de mostarda? Perdoa. Perdoa. A única forma que temos de acrescentar a nossa fé é através do perdão. E por que eu estou trazendo esse texto, irmãos? Ele faz parte da nossa introdução. Mas a primeira coisa que a palavra de Deus está dizendo para nós, no versículo 3, e ele começa assim: olhai por vós mesmos. Ou em algumas traduções, acautelai-vos. Ou cuidado com o que você está fazendo. A primeira advertência que Deus nos dá, e eu vou pedir para quem puder acompanhar, abrir Levíticos 19 e 18, não faz parte, mas ele tem uma suma importância.
Levíticos capítulo 19, versículo 18. Eu vou ler o 17 e o 18. E o 17 diz assim, Levíticos 19, 17. Não aborrecerás o teu irmão no teu coração, e não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerá pecados. 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque eu sou o Senhor. O que Deus está dizendo, irmãos? Pastor, eu amo as pessoas. Ama? Você está perdoando? Não. Perdoar é diferente. Não é diferente, irmãos. Não tem como a gente amar as pessoas se nós não somos capazes de perdoar as pessoas. Porque o amor está atrelado com o perdão. Porque todos nós estamos aqui por quê? Porque o perdão de Deus nos alcançou. A maior prova de amor que Deus podia ter pelas nossas vidas era o quê? O perdão. Se estamos aqui, é porque Cristo nos perdoou. Deus nos perdoou através do sacrifício de Cristo nas nossas vidas. E hoje nós falamos de um tema, irmãos. Nós falamos, perdoai a nós mesmos, assim como nós perdoamos os nossos pecados. Nós falamos, lançando fora toda a amargura, toda a raiz de amargura. E hoje nós vamos abordar um tema que talvez você possa dizer, eu não faço parte desse tema. Mas eu quero dizer para você, aqueles que aqui estão e os que não vieram, fazem parte desse tema, porque se chama perdão em família. E quando a gente fala perdão em família, nós estamos lembrando do esposo, da esposa, do pai, da mãe, do tio, do primo. Mas não, nós precisamos lembrar dos nossos irmãos, porque nós somos uma família, sim ou não? Sim. E lá na introdução da revista ele fala o seguinte, qual que é a primeira dificuldade? Falar ou escrever sobre perdão para uma geração que relativiza a fé, negando a existência de Deus por atos de rebelião, constitui-se um desafio sem precedentes para o cristão nesse tempo presente. Os nossos jovens não estão tendo fé. Logo, se eles não têm a sua fé acrescentada, logo eles não têm conhecimento do perdão. E a culpa é dos jovens? Sim ou não? Não, a culpa é nossa. Se essa geração não sabe o que é perdoar, se essa geração não sabe o que é ter fé, se a religião está tão relativizada, a culpa é nossa. Porque nós como pais temos a responsabilidade de ensinar aos nossos filhos o que é verdadeiramente o perdão. O que é verdadeiramente viver pela fé. E ter a nossa fé acrescentada está diretamente relacionada ao nosso perdão. Dizer da boca para fora, irmãos, não vai mudar. O perdão ele tem que ser de dentro para fora. O perdão começa no coração. E continuando diz assim, vendo que os vínculos humanos estão cada vez mais distantes pelo motivo de uma individualização moderna nos meios sociais, onde se propaga que não existe mais o pecado. Primeira coisa que o mundo está fazendo, irmãos, ele está dizendo que não tem mais pecado. Ele está dizendo assim, ó, não, Deus te ama. Fica tranquilo. E os nossos jovens, essa geração está crescendo, está se alimentando de algo que é enganoso, que não tem mais pecado. E não perdoar é um pecado. E continuando, diz assim, a religião está sendo banalizada por alguns gurus que se apresentam com seus vaticínios proféticos. Eles dizem, o Deus prometeu, está falando e trazendo coisas boas para a sua vida, mas não são verdades concretas, apenas um movimento de época. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Resumidamente falando, o mundo quer tirar o contexto Cristo do contexto. Se nós perguntar para os nossos jovens que aqui estão, pode falar de Jesus na escola? Eles vão dizer que não pode mais dizer. Logo, se eu não falo de Jesus, eu não discuto, eu não falo, eu não compartilho. Mas não somente nas escolas, no nosso meio.
No nosso trabalho querem tirar Jesus. Aonde nós estamos inseridos, em qualquer parte da sociedade, Jesus não se faz mais parte. E quem pode acrescentar Jesus nesses locais? De quem é a responsabilidade? Somos nossas. É por isso que o mundo está tão relativizado. É por isso que o mundo não perdoa, porque o mundo não conhece a Cristo. E Cristo é o sinônimo genuíno do perdão. Em meio a tantas perturbações, surge o anúncio de que o único meio para encontrarmos o perdão é olhar para Cristo, o exemplo de nossas vidas. Como é que eu vou curar minha família? Você precisa conhecer Jesus. Como é que eu vou curar o meu filho? Como é que eu vou curar a minha esposa, o meu marido? Como é que eu vou salvar o meu casamento? Como é que eu vou transformar o meu trabalho? Precisamos conhecer Jesus. Resumidamente, é isso, irmãos. Mas pastor, é tão simples? É, mas é tão difícil ser colocado em prática. É tão difícil ser colocado em prática. Logo, irmãos, se a nossa fé está tão relativizada, logo, se Jesus não faz parte do contexto, nós estamos esquecendo de algo que é tremendo nas nossas vidas: o poder do perdão. Um dia eu preguei sobre isso. O inimigo, ele não vai fazer nada com você, ele só quer te distrair. Distrair para que você não possa conhecer verdadeiramente o poder do perdão. Nós conhecemos o perdão porque Deus nos perdoou através do sangue de Cristo. Mas as pessoas conhecem o nosso perdão? Será que verdadeiramente nós somos aqueles que perdoam, que não se ofendem, que não se deixam levar pela ira, pela raiva, pelo orgulho? E nós reverberamos o perdão nas nossas vidas? O Espírito Santo nos faz essa pergunta nesta noite. É por isso que esse tema, ele abrange todos nós, irmãos. O que eu estou dizendo, irmãos, que nós estamos deixando de viver coisas boas, nós estamos deixando de vivenciar coisas agradáveis, nós estamos deixando de vivenciar o melhor do que Deus vai nos oferecer, porque nós não conhecemos o poder do perdão. E lá no poder do perdão diz assim: o perdão é o prenúncio da comunhão e da festa, pois neles podemos encontrar dentro de nosso eu, de novo, Deus está chamando a atenção que é para você. Primeiro ele nos advertiu: acautelai-vos, cuidado. E agora ele está dizendo: é o nosso eu. Um novo nascimento, uma nova alegria, que produz o quê? A felicidade de viver em comunhão comigo mesmo, uns com os outros. Irmão, o inimigo sabe disso. Ele sabe que uma igreja forte em comunhão, uma igreja fortalecida, alicerçada na comunhão, ele nem consegue se levantar. Ele não põe a mão, porque uma igreja edificada em comunhão, ela perdoa, ela ama verdadeiramente, ela não exclui. Uma família fortalecida no perdão, ela é inabalável. É isso que as nossas famílias precisam ser através do perdão, uma família inabalável. E nós temos que começar a acreditar nisso, irmãos, e acreditar que verdadeiramente Deus nos deu o poder. Deus nos está nos mostrando aquilo que Ele verdadeiramente quer das nossas vidas, que as nossas vidas, que os nossos testemunhos, que a nossa família, ninguém pode derrubar. Mas se nós não acreditarmos nisso, quem vai acreditar? O mundo? O mundo quer destruir a família. Mas o que ele está dizendo, irmãos? Que nós estamos deixando de vivenciar a comunhão, a festa. Quem é que gosta de festa? Quem é que gosta de comunhão? E é só o perdão que pode nos proporcionar isso. Quando aceitamos as nossas limitações, podemos crescer a partir do que somos, mesmo que as nossas fragilidades. O perdão nos ensina a enxergar as nossas fraquezas, como também as nossas riquezas. Mais uma vez, o perdão não apenas nos faz ter prazer, ter festa, ter a alegria de viver, de estar junto com a minha esposa, com os meus filhos, junto com meus irmãos, fortalecendo com meus pais,
fortalecendo o relacionamento, mas fortalecendo também com a igreja. O perdão, ele me faz olhar para mim mesmo e dizer o quanto eu estou errado, o quanto eu preciso melhorar, o quanto eu mesmo tenho sido impedido, eu tenho me boicotado para que eu seja mais feliz. Talvez você está se perguntando, por que eu não sou feliz? Porque você mesmo se boicota, você mesmo se destrói, porque você teima todos os dias em não liberar perdão. Mas ele está dizendo que agora você vai olhar para si mesmo, você vai reconhecer as suas fraquezas, as suas dificuldades, mas quando você olha para dentro de si, não tem só coisa ruim dentro de você, tem muita coisa boa. Sim ou não, irmãos? Irmãos, se não tivesse algo de bom dentro de nós, Jesus não teria se sacrificado por cada um de nós. E quando eu tenho, mesmo que o motivo que eu faça olhar para mim mesmo, seja para ver o que há de pior em mim, as minhas fraquezas, mas se eu parar e olhar dentro de mim, tem tanta coisa boa. O meu abraço é o melhor. A minha alegria, ela é contagiante. O querer estar é algo que faz a diferença na vida daqueles que não têm alegria. A gente, irmão, nós temos que olhar para dentro de si, não somente tirar as coisas boas, mas tirar as coisas ruins, mas exaltar o que há de bom em nós. O que Deus está mostrando é que o perdão está nos dando a chance de mostrar o que há de bom em nós. O inimigo, ele quer mostrar o que há de pior, e ele externaliza, ele não põe a mão em você, ele já sabe o que está dentro do teu coração. Mas o que Deus está dizendo é que através do perdão há algo muito maior, há algo muito melhor dentro de nós, que não vai nos proporcionar viver o melhor de Deus. O que Deus está dizendo? Que o perdão gera vida. Se você está morto, pede perdão, libera perdão, que você vai ver a vida entrar no teu coração. E continuando, irmãos, e nos prepara para que sejamos instrumentos de amor, entregando a nossa vida em estado de alegria. Qual é o problema nosso, irmãos? Nós falamos que queremos desfrutar as coisas de Deus, mas como eu mesmo disse, nós nos boicotamos, nós começamos a criar obstáculos que nos impedem de conhecer o poder do perdão. E o poder de perdão está onde? Está aqui, ó. Há algo que Deus já nos concedeu, mas esse passo quem tem que dar sou eu, e é você, para gerar vida na sua vida. Quando não perdoamos, criamos obstáculos para uma caminhada de aprofundamento no amor de Deus em nós. Tratar o perdão dentro de um núcleo familiar, resolvendo os conflitos essenciais, a falta de perdão rompe vínculos paternos e familiares. Irmãos, por isso que eu falo que isso abrange tudo nós. Quem aqui não está brigado com alguém da família? Quem aqui não faz muito tempo que não fala com a família? Não fala com o primo, não fala com a mãe, não fala com o tio, não fala com o próprio irmão da igreja por orgulho próprio. Foi ele que me ofendeu, deixa que ele ligue para mim. Eu não tenho que perdoar ele. Eu perdoo ele, mas deixa ele ligar para mim. Deixa ele vir atrás de mim. Se Deus está te tocando e está te dando essa consciência, quem tem que fazer? Sou eu que tenho que fazer. E isso, irmãos, está não nos permitindo vivenciar os vínculos. Aqui está dizendo paternos e familiares, mas os vínculos de amizade. Aquilo que te atraiu no teu irmão, você está deixando de conviver por orgulho, por falta de perdão. Irmão, quantas igrejas estão sendo divididas, destruídas por falta de perdão? Ela desfaz a família, enfraquece os seus membros, afastando uns dos outros e gerando indivíduos desajustados dentro do núcleo familiar, que não consegue transitar no meio dessa sociedade líquida. Aí é o texto que nós lemos: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti,
repreende-o. E se se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes ele chegar diante de você e dizer assim: eu me arrependo. O que a gente faz? Duvido que você se arrepende. No fundo, você não consertou ainda. É isso que Deus quer que a gente faça, irmãos. Se a pessoa chegou para você, não apenas 7, mas 70 vezes 7, dizendo: eu me arrependi. Por isso que Deus fala: acautelai-vos, cuidado com a tua justiça. Irmão, somos nós que temos que julgar se a pessoa se arrependeu ou não. Quem que julga? Quem que entende? Quem que conhece? É Deus. Se a pessoa está faltando com falso testemunho, ele não tem que se ver com a gente, é com Deus. Qual é o nosso papel? Engolir o orgulho, lançar o orgulho fora e perdoar. Quer ver um exemplo? Como a gente, em alguns pontos, para algumas pessoas nós relativizamos o pecado, e para as pessoas que nós amamos, isso se torna um momento, algo que a gente não quer viver mais com a pessoa. Quem aqui sabe quem é Davi? Todo mundo, né? Quem aqui que gostaria de ter uma chance, se pudesse, estar com Davi? Ninguém? Quem queria ser como Davi aqui? E Davi era um homem segundo o coração de Deus. E porque muitos de nós almejamos conhecer Davi, saber quem era Davi, entender e ser um homem como Davi, mesmo sabendo que Davi foi um homem adúltero. Mas a palavra nos mostrou que ele se arrependeu. E nós continuamos amando a Davi e querendo conhecer Davi. Sim ou não? Mas por que eu não perdoo meu pai? Eu perdoo alguém que eu nunca vi na vida, alguém que eu ouvi dizer: eu quero ser parecido com esta pessoa, mas eu não perdoo a minha mãe, eu não perdoo o meu pai, eu não perdoo o meu filho, que eu vejo todos os dias, que eu convivo, que eu deixei de abraçar, que eu deixei de conviver. Eu não perdoo o meu irmão, que eu amo tanto, mas o orgulho não me deixa, porque ele errou. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Nós temos a chance de sermos parecidos com os nossos filhos, nossas esposas, com nossos maridos, mas nós somos incapazes de perdoar porque eles cometeram um erro. Irmão, pastores que pregaram a sua vida inteira, que levaram pessoas para Cristo, homens e mulheres de Deus que verdadeiramente levaram a palavra, mas um dia eles caíram e cometeram um pecado. Esses homens não servem mais para a sociedade, porque a sociedade cristã ela é incapaz de perdoar. Homens que vivenciaram a sua vida inteira, mas agora não servem mais, porque um dia caíram e nós somos incapazes de perdoá-los. Pessoas que nós vivenciamos. Eu tenho certeza que você está lembrando de alguém que você conhece. Você sabia até o lugar que ele senta aqui, mas você é incapaz de perdoar ele, porque um dia ele te ofendeu, porque um dia ele errou. E como é que nós podemos dizer que nós somos uma família, se nós somos incapazes de perdoar? Nós só perdoamos aquele que nós não conhecemos, mas aquele a quem nós conhecemos, nós não perdoamos. E quantos momentos nós deixamos de viver, irmãos? Vou contar uma história rapidinho, irmãos. Há 7 anos atrás, a minha mãe sofreu um AVC isquêmico e durante 23 dias ela ficou internada. Sei que todo mundo sabe, minha mãe tem 3 filhos homens. E chegou um determinado momento da sua internação que ela não conseguia mais se levantar da cama. Ela estava no hospital e todo mundo sabe como é que funciona o hospital.
Não é todo dia que eles dão um banho em paciente. E durante 22 dias ela ficou internada. E a minha família é grande. Meu pai tem 8 irmãos. Minha mãe tem 6. Primos, sobrinhos. Teve dias, irmãos, que nós não tínhamos quem podia ficar com ela. E chegou um dia, um momento, que é um momento, talvez assim, constrangedor na nossa vida. Nós precisávamos dar banho nela. Irmãos, ser filha, mulher, é uma coisa. Mas nós tivemos que encarar. Porque era minha mãe e eu faria tudo por ela. Se eu pudesse, eu trocava de lugar com ela. Em um determinado momento, alguns dias, nós tivemos que colocar no banheiro. E nós 3 damos banho nela. E o nosso coração se ardia de tristeza, porque alguém que tem tantas pessoas não pode contar com alguém para poder ajudar. Mas Deus, Ele é muito justo e fiel, irmãos. Ele recolheu ela. Porque ela era capaz de anular a sua vida por cada um dos seus filhos. Mas eu tenho certeza que nenhum de nós anularia nossas vidas para poder cuidar dela. Então Deus assim o recolheu. E no dia que Deus recolheu, eu podia guardar no meu coração, irmãos, toda a amargura, toda a raiz de amargura. Mas no dia do velório dela, eu lancei perdão para todos aqueles que não quiseram, que não puderam estar. E olha a diferença, irmãos. Se você quiser acreditar, amém. Não quiser acreditar, eu liberei perdão. E esse liberar perdão, irmãos, eu estou dizendo, irmãos, pessoas próximas, noras, sobrinhas. E esse liberar perdão, irmãos, gerou vida na vida da minha família. O meu irmão estava separado da esposa dele, ele reconciliou com ela, com as 2 filhas. O meu irmão, infelizmente, ele se separou, mas ele tem um bom convívio com a sua filha. E nesse Natal, irmãos, nós tivemos talvez o melhor Natal que a gente teve depois da morte da minha mãe. Eu tive junto com a família da minha esposa, com os pais dela, com os irmãos delas. E eu pude estar com os meus irmãos, minha cunhada, e com as minhas sobrinhas. Podemos rir, se alegrar, estar juntos. Vivi talvez o melhor Natal que a gente podia ter vivido. Porque muitos anos, por motivo de falta de perdão, nós não vivenciávamos isso. Mas isso eu estou dizendo, irmãos, algo que é de valor para mim. É um Natal que eu não vou esquecer. É o Natal de 2023. Porque eu decidi liberar perdão há 7 anos atrás. E hoje o meu relacionamento com os meus irmãos é algo bom, é algo saudável. A minha esposa está aqui, ela não vai me deixar mentir. O relacionamento com a minha família se estreitou cada vez mais. Tanto do lado da minha mãe, quanto do meu pai, os meus irmãos não querem ter contato. Mas eu decidi buscar cada um dos meus tios, cada um das minhas tias. Tinha tia que fazia 35 anos que eu não via ela. Mas o dia que eu parei na frente dela, eu peguei um avião e fui para a Bahia. Irmãos, ela me deu um abraço. Fazia 35 anos que ela não me via. Eu senti como se minha mãe e meu pai estivessem me abraçando. É como se ela tivesse me visto há uma semana atrás. E eu pude desfrutar disso. Por que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos? Olha o que nós estamos deixando de desfrutar. Eu quero que vocês entendam o poder do perdão, irmãos. Eu sei que muitos de vocês estão deixando de viver coisas boas, coisas reais, coisas palpáveis, pela falta de perdão. Não façam isso, irmãos. Os meus 2 irmãos, eles não entenderam isso ainda. Eu oro. Eles não querem, mas eu quero. Por isso que eu trouxe esse exemplo, irmãos. O poder do perdão, irmãos, nos dá em nossas vidas 2 tipos de perdão. O perdão bíblico e o perdão familiar. O perdão bíblico, o pastor leu aqui agora mesmo. Gênesis 45, versículo 4. Eu falei a minha história,
Mas vamos falar o que a palavra de Deus está dizendo? Gênesis capítulo 45, versículo 4. Deixa eu abrir aqui. E o Espírito Santo abriu esse culto falando disso, irmãos. 45, versículo 4. E fala a história de quem? José. José tinha motivo de sobra para fazer o que com os irmãos deles? Olha o que está escrito. Disse José aos seus irmãos: agora, achegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Alguém que fala isso, está com o seu coração com falta de perdão? Alguém que está falando isso, irmão, está com o seu coração fervendo da glória de Deus. Mesmo vendido, mesmo preso, passando por situações, mas ele entendeu que tudo o que ele passou era para que um dia ele pudesse salvar a própria vida dos seus irmãos e do seu pai e da sua família. E sabe por quê, irmãos? O poder do perdão. Se aproximem, venham comigo, estejam perto de mim. Mas ele faz questão de mostrar: eu sou aquele que vocês venderam para o Egito. Sabe por que está dizendo isso, irmãos? Porque ninguém sabe o que José passou. Seus irmãos não têm ideia do que ele passou. Seu pai, eles podem imaginar, mas só José sabe o que ele passou. Talvez, irmãos, quem nós precisamos perdoar não sabe o que a gente está passando. Mas nós conhecemos um Deus que é tremendo, um Deus que supre tudo aquilo que nós precisamos. Você crê nisso? Então glorifica a Deus, porque é Ele que nos faz liberar perdão. E se nós lemos de Gênesis adiante, 45 adiante, como é que foi a vida de José? Dias de festa, dias de comunhão, dias de alegria com as pessoas que ele amava, porque ele lançou fora toda a raiz de amargura. Ele não ficou mais jogando na cara, ele só disse: eu sou aquele que vocês venderam para o Egito. Em momento algum você vai dizer ele falando mais alguma coisa para os irmãos dele, porque definitivamente ele os perdoou. Isso serve para a gente, irmãos. Nós falamos que perdoamos, mas no momento de ira, de raiva, nós lançamos lá no mar de esquecimento. Aí a gente vai lá, escrafuncha de novo e joga na cara de quem nós dissemos que perdoamos, como de fato nós não perdoamos. Mas o que ele está dizendo? Eu sou aquele que vocês venderam para o Egito. E ponto final. É difícil fazer isso, irmãos? É, mas não é impossível. E lá na página 12, irmãos, diz assim: porque quando estávamos envolvidos em conflitos de família, o perdão se apresenta como uma porta reconciliadora. Talvez você dizer: mas pastor, eu não tenho saída. Ah, não tem saída? O perdão é a porta. Porta reconciliadora. Se estivermos dispostos a nos reconciliar diante das ofensas recebidas, e ao mesmo tempo de nossas mágoas internalizadas entre esposo, esposa e filhos, e não ocultar as tensões, mas admiti-las, poderá resultar numa renovação da graça de Deus em nós. Devemos encarar as tensões relacionais com sabedoria humana, sem espiritualização. Irmãos, é na real, é admitir, é entender, é querer fazer, é querer perdoar. E continuando, reconhecendo as nossas feridas, identificando-as, para que uma aproximação seja por
possível. Irmãos, quem pode curar as nossas feridas? São as pessoas que nos ofendeu? Ou é Cristo? É Cristo. Se eu creio que Cristo me salva, você acha que Cristo não é capaz de salvar as nossas feridas? Sarar as nossas feridas? Talvez as mais dolorosas, as mais difíceis, as mais ofensivas. Entrega para Cristo, deixa Ele conhecer, deixa Ele cuidar. Externaliza isso no íntimo do teu quarto, na tua intimidade com o Senhor. E você vai ver a recompensa que Deus vai te dar. Você vai liberar perdão de forma natural. Eu te perdoo, irmãos. Me dá um abraço. Eu te perdoo, irmãos. Vamos voltar a conviver juntos. Eu te perdoo, esposa querida. Eu te perdoo, esposo amado. Eu te perdoo, filho. Sabe por quê, irmãos? Nós esperamos chegar na última hora, quando não dá mais tempo, quando a pessoa não está mais escutando, quando a pessoa está dentro de um caixão, para chorar e pedir perdão. Dá tempo? Não mais. Mas precisa chegar esse momento, irmãos. Precisa chegar no momento de um leito de hospital para chegar esse momento para a gente liberar perdão? Vamos começar a falar, vamos começar a liberar perdão enquanto essas pessoas podem nos ouvir. Enquanto nós podemos, irmãos, talvez o teu perdão pode ganhar uma vida para Cristo, para a eternidade. Lembre-se do poder do perdão. E para não delongar, nós vamos falar do perdão familiar. Esses dois tipos de perdão, irmãos, tanto o bíblico e o familiar, ele vem para quê? Para nos renovar. E eu digo para vocês, irmãos, é tão bom liberar perdão. Você se renova. Enquanto eu estava em casa, cumprindo aí a minha agenda médica, uma das tias saiu lá da Bahia e veio me visitar. Isso é renovador. Renovação. Perdoar gera renovação. Perdão familiar. Para que o perdão possa se tornar real dentro do núcleo familiar, devemos identificar os nossos conflitos e guerras pessoais, bem como o relacionamento de cada indivíduo na família. Não buscar a perfeição nem no pai e nem na mãe, pois podemos nos decepcionar. O melhor é respeitá-los como autoridade sobre a família. É comum acontecer cisânias dentro do núcleo familiar. O que significa cisânia, irmãos? Falta de entendimento. Por não entender meu pai e minha mãe, por não entender o meu filho, eu começo a criar cisânias, falta de entendimento, brigas, discussões, gerando discórdia ou desarmonia, além de rixa entre os membros. Porém, se nós aplicarmos os conselhos bíblicos deixados em Mateus capítulo 18, versículo 15 a 20, vamos abrir a Bíblia, nossa Bíblia, vamos ler. Sabe para nós? Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 20. E diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra de Deus seja confirmada. E se não as escutar, dize à igreja. E se este também não escutar a igreja, considera como um gentil e um publicano. O que significa, irmãos? Um nécio, alguém que não sabe o que é perdoar, alguém que ainda não conhece o perdão. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. E se não as escutar... 19, né? Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos
céus. Mesmo que ele não te escutar, o teu irmão, perdoa-lhe, porque ele é como um publicano, é como um nécio que ainda não conhece o poder do perdão. E quem vai ensinar o poder do perdão para ele? Quem vai? Somos nós, que amamos a Deus. Para Deus, se eu digo que eu amo a Deus, mas não amo o meu irmão, isso é, para não dizer mentira, é falácia. Eu preciso perdoar, e perdoar é sinônimo, é o reflexo de quem ama. Continuando, por restauradora para os conflitos e rompimentos do relacionamento da família, ter a nossa vida ligada com Cristo. Irmãos, o perdão é o resultado de quem tem a sua vida ligada com Cristo. Não há outro caminho, não há outra forma. Seguir seus exemplos de perdão e de amor nos resultaria em muitas vidas salvas, muitos lares restaurados, muitos filhos não seriam expulsos das suas casas. Vamos lá para Efésios capítulo 5, versículo 22 e 32, para a gente concluir. Efésios 5, do 22 ao 32. E às vezes a gente se esquece disso, irmãos. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja não está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós maridos, amai a vossa esposa como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Homens, amar a sua esposa é dar a sua vida por ela. É mesmo, pastor? É. Continuando, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a sua igreja. Também porque somos membros do seu corpo, e por isso deixará o homem seu pai e a sua mulher, e se unirá a sua pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois, uma só carne. Grande é esse mistério, digo-os porém a respeito de Cristo e da igreja. Por isso que eu digo, irmãos, o perdão familiar, o perdão na família, é a nossa família e a igreja. Uma igreja que libera perdão, ela é maculada, ela é sem mancha, ela é alvo mais que a neve, porque uma igreja que está leve, é uma igreja que libera perdão, é uma igreja que está disposta a amar, mesmo entendendo as dificuldades do meu irmão, mesmo sabendo as deficiências do meu irmão. É uma igreja que está leve, é uma igreja que está propensa a abraçar, a acolher. E para finalizar, Efésios capítulo 6, do 1 ao 4. Vossos filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Adolescentes, sejam fiéis, obedientes aos seus pais, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, como promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoque a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Filhos, honra o teu pai e tua mãe. Pais, não aborreça os teus filhos. Respeite os seus filhos. Isso é um mandamento, irmãos. E para concluir, diz assim: a forma mais concreta para falarmos sobre perdão é olhar o nosso exemplo por excelência, que é Cristo Jesus. Se aplicarmos os nossos ensinamentos em nosso cotidiano, teremos uma vida mais quieta e sossegada. Sempre que eu falei de leveza,
estou leve. Muitos conflitos seriam resolvidos sem haver necessidade de separações dolorosas, que deixam marcas e tristeza na família. O perdão, quando levado a sério e exercitado, traz benefícios a todos aqueles que fizeram a prática do mesmo, gerando uma sociedade mais justa e pacífica. Muitas guerras e perdas seriam evitadas. Comunidades, igrejas inteiras seriam abençoadas. Como vemos, o perdão pode produzir frutos de alegria e de paz. Irmãos, quando eu disse no começo dessa ministração, o que nós queremos para 2024? Deus já nos mostrou o que nós precisamos fazer: perdão. Mas talvez o ano de 2023 se passou e você disse que queria buscar os frutos do Senhor. Você queria viver os frutos do Senhor, mas você sequer sabia quais eram os frutos que vocês precisavam vivenciar. E nosso Deus, Ele é tremendo, irmãos. Ele está dizendo: você precisa buscar frutos de alegria e de paz. Talvez o que nós precisamos mais nesse ano de 2024, irmãos, buscar frutos de alegria. E o que significa frutos de alegria? Que a minha vida vai ser serena? Sua vida vai ser uma montanha russa. É uma dificuldade em cima da outra. Você mata uma, aparece duas. Vai vir doença, vai vir enfermidade, vai vir morte, vai vir tudo isso. Mas nada vai tirar a tua alegria. E o outro fruto é fruto de paz. Talvez as pessoas vão te ofender. Elas vão te ofender. Elas vão te decepcionar. Elas vão falar mal de você. Elas vão te caluniar. Elas vão te excluir. Fala para os jovens. Elas vão te bloquear. Elas vão te deletar das redes sociais. Mas isso não importa, porque eu estou buscando no Senhor frutos de paz. Isso não tira a minha paz. E esses dois frutos, irmãos, só pode vir através do perdão. Porque quem perdoa tem alegria no coração. Quem perdoa tem paz no coração. E é isso que nós precisamos buscar, irmãos. Buscar verdadeiramente frutos de paz e de alegria. Convido a igreja a se colocar de pé. Eu quero orar e abençoar a tua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor, porque mais uma vez, Senhor, o Senhor tem nos renovado através da tua palavra, Pai. E talvez nós chegamos aqui, ouvimos a tua palavra, ouvimos esse tema que fala de perdão em família, e essa palavra abrangeu toda a sua igreja, Senhor. E talvez veio pessoas no nosso coração, pessoas na nossa mente que precisavam ouvir esta palavra. Mas eu quero dizer para você que a pessoa que precisava ouvir isso era eu, era você. Obrigado, Santo e poderoso Deus, porque o Senhor nos escolheu nessa noite a poder estar aqui. Nós não sabemos o que o Senhor moveu para que nós pudéssemos estar aqui na tua casa e ouvir o quão bom e o quão agradável é vivenciar o perdão, Senhor. Nós podemos nessa noite entender qual é o poder do perdão nas nossas vidas. Por Santo e poderoso Deus, o Senhor nos mostrou, o Senhor nos deu a chance nesse exato momento de experimentar verdadeiramente o que é o perdão. E nós não queremos mais apenas experimentar, nós queremos vivenciar isso tudo nessa noite, Senhor. Se há alguém aqui que precisa liberar perdão, se há alguém aqui que quer perdoar ou ser perdoado, e se a pessoa que te ofendeu está aqui, sai do teu lugar e dá um abraço nesta pessoa e pede perdão para ela. Mas se ela não estiver aqui, Pai, nos conduza, nos dê a sabedoria e o discernimento, Senhor. Nos dê a coragem de
de poder buscar essa pessoa hoje, se for preciso, ou amanhã, mas que seja breve, Senhor, porque nós estamos nos privando de algo que somente o Senhor pode nos dar, Senhor. Nós falamos, nós buscamos e queremos viver o melhor da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, mas nós estamos nos boicotando porque nós não queremos liberar perdão, e deixamos de vivenciar o melhor que há, de poder abraçar as pessoas que nós verdadeiramente amamos, porque nós não deixamos de amar essas pessoas, mas o orgulho tem nos impedido. Quebra o nosso orgulho nesse exato momento, Senhor, que caia por terra agora todo o orgulho, e se há algum muro nos impedindo, derruba esse muro, quebra as cadeias, as correntes, Senhor, para que nós possamos liberar perdão. Frutifique em nós, Senhor, os frutos real do Teu poder, do Teu Espírito, para que possamos voltar a ter alegria no nosso coração, que nós possamos voltar a ter paz no nosso coração, Senhor. Oh, Pai, o Senhor tem aliviado o nosso coração nessa noite, Pai. Alivia-nos, Senhor. Senhor Jesus, toma sobre si as nossas sobrecargas, Pai. Toma sobre si as nossas cargas, porque elas estão tão pesadas, e nos ensina a ser aliviados, para que nós possamos viver o melhor, voltar a ter alegria, voltar a ter paz no Teu reino, Senhor. Obrigado, Santo e poderoso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em Teu nome nós agradecemos, em Teu nome nós Te bendizemos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o Teu nome. Hoje nós estaremos orando pelo mês 3, mês de março. Convidar o Josué para fazer essa oração. Que nós tenhamos um mês cheio da graça do Pai, cheio da renovação, em nome de Jesus. Amém, queridos? Senhor Jesus, como disse o louvor, Senhor, nós queremos um novo coração, cheio do Teu Espírito, Senhor, porque só com o Teu Espírito, Senhor, a gente se parece contigo, Pai, para perdoar, ó Pai. Senhor Deus, que o mês de março, Senhor, que ainda vai chegar, Senhor, muito de tudo isso que a gente ouviu hoje, Senhor, já esteja sendo praticado, Senhor. Senhor Deus, que nesse mês, Senhor, muito daquilo, Senhor, que ficou entravado, Senhor, por toda a nossa vida, Senhor, já esteja sendo praticado, Senhor, que já esteja sendo frutificado, Senhor, na nossa família, na nossa vida, no nosso trabalho, Senhor, no nosso convívio com amigos, Senhor Jesus, nós já estejamos, Senhor, testemunhando, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que a gente queria, Senhor, e não conseguia até hoje, mas pelo Teu Espírito, ó Pai, nós vamos, Senhor Deus, contemplar os frutos, Senhor Jesus, de um coração, Senhor, segundo a Tua vontade, ó Pai. Que esse mês de março, Senhor Jesus, seja um mês de vitórias, de muitos, Senhor Jesus, de muitas vezes, Senhor, nós já fomos derrotados, mas nesse mês de março, Senhor, até antes disso, Senhor, nós vamos ter, Senhor, contemplar a Tua glória na Tua vida, na nossa vida, Senhor, por amor do Teu nome, Senhor, porque nós viemos, Senhor, aqui na igreja para aprender de Ti, Senhor, que é manso, que é humilde,
humilde de coração, ó Pai. Nós só viemos aqui na Tua casa, Senhor, para se parecer contigo, ó Pai. E não faz sentido, Senhor, a gente vir na Tua casa, Senhor, e continuar sendo o mesmo, ó Pai. Assim como o povo, Senhor, partiu, Senhor, foi libertado, Senhor, da escravidão, mas ficou rodeando 40 anos, Senhor. Nós não queremos isso para a nossa vida, ó Pai. Nós temos pressa, Senhor. Nós não queremos, Senhor, ficar rodeando na nossa vida com os mesmos problemas, ó Pai. Então nós pedimos, ó Pai, venha fazer a Tua obra em nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, ó Pai. Palmas para Jesus, a Ele toda honra, a Ele toda glória, todo louvor, toda adoração ao nosso Deus.